Olá, pessoal, muito bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me visualizar o slide? Felipe? Larissa? Bom dia, professor. Eu estou Larissa? bem. Ótimo. Vocês conseguem me visualizar? Eu estou bem, estou Pronto. visualizando. Perfeito. O slide também, tudo normalzinho? Consegue visualizar o slide? Sim, sim. Perfeito. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Pessoal, eu vou fazer o pedido, aquele pedido que a gente faz sempre, né? Sem querer ser chato, mas para que a gente mantenha a ordem na aula, pedir que vocês tirem aí o áudio, deixem ele desacionado e qualquer vez que eu chamar, fizer uma colocação, uma pergunta, ou você queira fazer uma colocação, uma pergunta, aí você pode acionar o áudio, fazer sua colocação, fazer sua pergunta, e aí você desabilita o áudio novamente. Então a gente vai sempre fazendo desse modo, né? Porque se ficarem os áudios ligados, qualquer barulho externo, qualquer barulho de vocês aí, que não seja de vocês, de repente seja do trânsito aí fora da casa de vocês, ou de algum vizinho, tudo isso pode atrapalhar. E aí os alunos que estão com o fone desligado vão ouvir vários, né? Gera um pouco de distúrbio. Então, a princípio, a gente mantém só o meu, né? Mas toda vez que você sentir a necessidade de fazer uma interpelação, seja ela uma pergunta, uma colocação, um questionamento, fique à vontade, acione o áudio, faça, aí depois você desabilita o áudio novamente, ok? Então hoje, pessoal, segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020, estamos aí iniciando mais uma semana, né, como eu havia dito. Na sexta a gente inicia a semana e essa será a nossa única aula da semana. A gente fecha o conteúdo com ela. Quando nos reencontraremos novamente? Apenas segunda-feira, no mesmo horário, 7h30, para fazer a revisão da atividade avaliativa de vocês, né? Vocês sabem que vocês terão aula normal apenas hoje e amanhã, né? Quando eu digo aula normal, aquela que está no cronograma regular, né, das semanas. Mas vocês sabem que a partir de quarta-feira vocês iniciam as avaliações e aí vocês já sabem qual é a sistemática, né? No dia da atividade avaliativa, você só vai ter aula daquelas provas que você fará do dia. A minha é segunda-feira. A minha e a de outros, né? Cada dia são 2, 3 disciplinas. Vocês têm uma gama de disciplinas, né? Então, nunca é uma só por dia, são 2, 3. Então, a minha é uma das que será na segunda-feira próxima, dia 28. Então, a gente faz aula hoje. Nós não teremos aula minha quinta nem sexta, porque serão a dos professores do dia das atividades avaliativas. E aí, apenas na segunda-feira, a gente se reencontra aqui, eu acredito que no mesmo horário de 7h30, para fazer a revisão da atividade avaliativa de geografia. Lembrando que esse mês também serão postadas na plataforma, né? As atividades. Como eu havia dito anteriormente, são 12 questões de geografia, 8 objetivas, né? 8 serão para marcar, com uma resposta apenas. Não existe nenhuma questão, pessoal, objetiva, que tenha possibilidade de haver 2 letras. É só uma. Então, na dúvida, professor, eu acho que tem 2 respostas. Marque a que você ache mais convincente, que só vai ter uma. Então, serão 8 objetivas e serão 4 subjetivas. Subjetivas, vocês sabem, são aquelas que vocês vão expor a subjetividade de vocês. Expor com as palavras de vocês aquilo que você entende sobre aquela questão. Essas questões, geralmente, elas valem mais, viu? As subjetivas, elas valem mais que as objetivas. Até porque as objetivas, elas são mais diretas. E a subjetiva, ela requisita que você organize sua ideia, né? Para você colocar a resposta. Então, ela exige um pouco mais de raciocínio, de organização, né? De reflexão. A objetiva é mais direta. Você leu, vai lá para as alternativas, já vê a questão correta e marca. A subjetiva, você vai ter que formular seu conhecimento. Lembrando que a subjetiva você pode responder com suas palavras, viu? Eu já disse aqui, geografia é uma ciência subjetiva por natureza, é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Isso aqui não é matemática.
Matemática não pode haver nada diferente daquilo que o professor estabeleceu, né? A resposta tem que ser a mesma do professor. Você pode até encontrar um outro caminho para fazer a resolução da questão, mas tem que dar o mesmo denominador do professor. Já a geografia, não. Geografia, você pode criar a sua própria resposta, seu próprio conhecimento, né? Não existe um conhecimento verdadeiro e único nas ciências humanas, não. Eu vou dar exemplos históricos. Quando Ptolomeu foi um dos primeiros geógrafos lá na Grécia Antiga, antes de Cristo. Quando Ptolomeu começou a estudar o planeta, ele criou a teoria geocêntrica, né? O geocentrismo. Dizia Ptolomeu que a Terra era o centro do sistema e que todos os astros giravam ao redor da Terra, inclusive o Sol. E por que ele dizia isso? Ele observava, né? Primeiro ele não percebia que a Terra estava movendo. Não, nós estamos paradinhos aqui. A Terra está parada. O Sol, aí o que é que você observa? Cada horário do dia que você olha para o Sol, ele está numa posição diferente. Então, Ptolomeu ele deduziu pela visão dele que o Sol é que se locomovia ao redor da Terra. E essa teoria ela foi tida como verdade, o geocentrismo, durante mais de 1000 anos. Somente no fim da Idade Média é que surgiu alguém para questionar, Giordano Bruno. Giordano Bruno era monge, mas ele pesquisava muito, ele era astrônomo. E nos seus estudos, ele refutou aquela teoria. O professor quer refutar? Ele abandonou, negou. Não, isso aí está errado, Ptolomeu errou. É o heliocentrismo. O Sol é o centro. E vocês sabem que Giordano Bruno ele foi morto pela própria igreja, né? Ele era monge. E ele foi queimado vivo pelo tribunal da Inquisição. Por quê? Porque ele estava refutando uma doutrina que a igreja defendia, o geocentrismo, é a mesma doutrina de Ptolomeu, da Grécia Antiga. Então, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou apenas dizendo que não existe verdade absoluta, pessoal, na geografia, na história. Às vezes o que você tem como verdade hoje, amanhã pode ser modificado. Vamos dar um exemplo. Extraterrestres. O que nós temos como verdade hoje? Que o único planeta habitado do Sistema Solar é a Terra. Os estudos evidenciam até hoje isso, mas amanhã a NASA pode divulgar um novo estudo dizendo que não, que existe vida em Vênus, que pode existir vida em Marte. Então, até agora, ninguém aqui teve contato com extraterrestres. Ninguém os viu. O que nós temos como certo hoje, que a ciência estabelece, é que só existe vida no planeta Terra. Mas possa ser que nos próximos anos essa ideia seja refutada. Então é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que não existe verdade absoluta na geografia. Eu posso acreditar em algo e você em outra coisa. Eu posso, por exemplo, atribuir a fome do Brasil a determinado motivo, a fome de boa parte da população a determinado fator, e você pode estabelecer outro. Não, professor, não concordo não. Para mim a fome é por esse outro motivo. E eu posso estar correto, e você também. Entenderam? Então, essas questões subjetivas, vocês podem escrever como vocês quiserem. Vocês podem escrever com as palavras de vocês. Não precisa repetir o que a gente tratou aqui nos slides, enfim. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fechar, vamos para a geografia do Piauí. E agora nós vamos tratar dos aspectos econômicos do Piauí. E a primeira atividade econômica do Piauí é a pecuária. Vamos fazer logo um apanhado no Brasil, porque muita gente, olha pessoal, o bom da geografia é que a gente traz logo uma série de informações. Ficaria muito limitado se eu lhe falar só do Piauí. Vamos falar do Brasil logo, da pecuária? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem o segundo maior rebanho do mundo de bovinos, criação de bovinos, né? Do gado. 220 milhões de cabeças. Vocês sabiam que existe mais bovinos do que humanos no Brasil? Existe mais de um boi ou vaca para cada cidadão brasileiro. A população brasileira hoje está estimada em 210 milhões de habitantes e nós temos 220 milhões de cabeças de gado bovino. Professor. Oi. Qual é o país que tem mais? Vamos lá, muito bem, adorei. Quem perguntou aí? João Marcos. João Marcos. É porque eu não estou vendo aqui você deve estar na lista, a gente só vê poucos nomes de alunos aqui, a gente não vê todos, viu? Muito obrigado pela pergunta. Eu falo agora. O maior rebanho do mundo é na Índia. A Índia detém o maior rebanho bovino do mundo, com 300 milhões de cabeças. Só tem uma questão, João Marcos. Lá,
Na sagrado, Índia, né? o boi é um animal sagrado, né? Então lá eles não consomem a carne do boi nem tomam leite. Lá Verdade, o boi ele é um Por isso tem animal. muito. Exatamente. A Índia tem uma população imensa, né? A população Uhum. indiana é de 1 bilhão e 300 milhões e eles têm cerca de 300 milhões de cabeças de gado bovino. É o maior rebanho do mundo. Só que como eles não usam esse rebanho para fins econômicos, o Brasil termina sendo o país com o maior rebanho para fins econômicos ou comerciais. Porque o Brasil tem o segundo maior rebanho. Só que o indiano não é para vender a carne, não é para o abate, para engorda e nem o leite. É um animal sagrado. Lá o boi, a vaca é um animal doméstico, como o nosso gato e o cachorro aqui, né? Todo lá na Índia tem um boi e uma vaca. Eles acreditam que o animal ele purifica a casa, ele afasta os maus espíritos, né? Os indianos eles são hindus, eles são politeístas, eles são muito supersticiosos. Então eles acreditam que o boi e a vaca eles têm esse poder de purificar o ambiente. Vamos dar um exemplo. Se vem algo ruim para aquela família, o boi ele absorve, a vaca absorve aquilo, né? Há quem diga que na nossa cultura que o gato também tem esse fator, viu? Não sei se vocês sabem, mas o gato ele era um animal muito cultuado no Egito Antigo. Foi lá que se começou a domesticação do gato. Porque eles acreditavam que o gato tinha o poder de atrair tudo que era negativo que vinha para as pessoas de um lar. Então ele puxava para ele, né? Ele livrava as pessoas. Essa ideia que os indianos têm. Então, apesar da Índia ter um rebanho de 300 milhões de cabeças de gado bovino, não é para fins econômicos, não é para fins comerciais. Então, o Brasil, que tem o segundo rebanho, na verdade, é quem tem o maior rebanho econômico e comercial, porque o nosso rebanho é gado de corte e gado leiteiro, né? É o gado para engorda e o abate. O Brasil exporta 17% da carne bovina do mundo, eu não sei se vocês sabem. 17% da carne bovina do planeta sai do Brasil. O maior rebanho do mundo. Oi, Salomão. Qual é o maior exportador de carne bovina? O Brasil. O Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina. E agora, Salomão, mais do que nunca, eu não sei se vocês estão percebendo, pessoal, mas a carne está muito cara. O preço da carne bovina está caríssimo. Eu estava lá no Açaí sexta-feira, a picanha está quase R$50 o quilo. Um amigo meu disse que o quilo de costela no mercado, que era R$10, R$12, agora está R$20. Por que isso está acontecendo, professor? Se nós temos um rebanho tão grande, se nós abatemos tanto gado, por que aqui a carne está cara? Eu explico, é porque o dólar está muito alto, pessoal. Então, os grandes frigoríficos do Brasil, os grandes fazendeiros, estão preferindo vender para o exterior, porque recebem em dólar, estão entendendo? O dólar está custando R$5, pouco mais de 5, né? Então, os grandes produtores de carne, os grandes criadores, os grandes fazendeiros, eles estão preferindo vender para o exterior, porque recebem em dólar, e o dólar está com um valor muito bom, do que vender no Brasil, que é em real. O real está com um pouco de desgaste, né? É por isso que está faltando carne no mercado brasileiro. E vocês sabem qual é a lei do capitalismo. Se tem pouca oferta de um produto, ele fica caro. Então está faltando arroz, vocês nunca perceberam? Está faltando arroz, está faltando não. Está caro arroz, óleo de soja e carne bovina. São os 3 produtos que os produtores brasileiros estão exportando. Os produtores brasileiros de arroz estão exportando, os produtores de soja estão exportando e os criadores de gado bovino de corte estão exportando, porque recebem em dólar e o dólar está bem valorizado. Então eles preferem vender para os Estados Unidos, para a China, para a Europa, para o Japão, para a Austrália, do que vender para o próprio Brasil, que é mais barato porque é em real. É por isso que está faltando. E é por isso que o óleo de soja está caro, a carne bovina está cara e o arroz está caro. Porque os fazendeiros estão privilegiando o mercado externo que paga melhor. E eles não estão errados, não. Eu vou vender para quem me paga mais, né? Aí fica faltando no Brasil. Esse é o problema, né? É o efeito colateral. Então vamos voltar. O Brasil tem um rebanho de 220 milhões, né, de gado bovino, e eu gostaria aqui, eu não sei se vocês estão achando redundante, né? O gado bovino, professor, gado é bovino. Não, pessoal, preste atenção. Um dia eu estava dando aula no pré-ENEM, de outra escola, aí eu disse, falando sobre a pecuária, o gado bovino, né? Aí uma aluna do Ipiranga começou a sorrir na aula. Eu disse, minha filha, por que você está sorrindo? Não, porque o senhor falou gado bovino, né? Sim, o que é que está errado aí? Não, mas é porque gado já é bovino. Eu disse, não. E aí fica para vocês, viu? A gente não ri do que a gente não conhece. Gado, meus queridos, é qualquer criação.
Qualquer criação é gado. Tem o gado bovino, o gado suíno, o gado caprino, o gado equino, o gado ovino. Gado é criatório. Se eu tenho uma fazenda de ovelhas, é o gado ovino. Gado é um ajuntamento de animais, está entendendo? Então, é porque... professor, por que a gente chama aqui cabeça de boi de gado? Porque é o maior rebanho do Brasil. O maior rebanho é de bovinos. Então, a gente associa o nome gado a bovino. Virou um senso comum. Só que senso comum é errado. Nem sempre professor, não sabia não. Pois é, João Marcos. Pois gado é todo criatório. Tem o gado suíno, é o quê? É uma granja de engorda de porcos. Tem o gado assinino. O que é o gado assinino? Criatório de jumentos. Oxe, professor. E tem criatório de jumento, pessoal. Eu não queria nem entrar nesse mérito com vocês, mas vou fazê-lo. Porque não é uma notícia que eu gosto muito de dar. Os maiores criatórios de gado assinino no Brasil, de asnos, né, de jumento, ficam aqui no Nordeste. Vocês sabiam que eles matam os jumentos para exportar a carne do jumento? Vocês sabiam que tem países que comem? Tem, lá no Sudeste Asiático. Eu vou citar aqui alguns que comem carne de jumento. Vietnã, Laos, Camboja, viu? Timor-Leste. Esses países da Ásia comem. E tem mais. E tem mais. Eles comem também, eles na verdade transformam. A carne eles consomem. E os rejeitos, o rejeito, pessoal, são as cartilagens. Não tem as cartilagens que ficam nas juntas dos ossos? Então, nós temos cartilagem no corpo, né? As cartilagens, João Marcos, eles transformam em doce. Vocês acreditam? Em doce? Eles comem doce de cartilagem de jumento. É incrível, cara. Para você ver como existe. Não, você sabe que na Ásia as culturas são muito... Eu não comi um doce desse. Estranhas, né? Não, eu preferia morrer de fome. Na Ásia eles comem gafanhoto. Vocês sabem que eles comem todo tipo de inseto, exatamente, né? É uma cultura bem... A culinária asiática é terrível. Então, gado assinino é criatório de asnos. Gado caprino é criatório de cabras e bodes. Gado suíno, como eu disse, é de porcos. E gado bovino é de boi. Então, pessoal, você não está errado quando você diz gado bovino. Você está especificando. É porque o povo entende que todo gado é bovino. E por que é que existe esse senso comum errado? Eu repito, esse senso comum errado existe porque o maior rebanho de todos os rebanhos que o Brasil tem é o bovino. Aí se faz a associação de gado bovino. A gente acha que gado já é bovino. Não, gado é todo ajuntamento de animais. Se você tem uma fazenda de ovelhas, você tem um criatório, você tem uma fazenda de gado ovino, são ovelhas. Gado suíno, são porcos. Gado caprino, cabras e bodes. E o gado bovino, ok? Então, o maior rebanho do Brasil. Professor, qual a região que mais tem? O Centro-Oeste. O Centro-Oeste é a região que mais detém fazendas de gado bovino. Os maiores criatórios são lá, estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O maior produtor é o Mato Grosso, viu? Caiu essa questão na estadual do Ceará. Qual estado brasileiro detém as maiores produções de soja e gado de corte? Mato Grosso. Mato Grosso, lá no Centro-Oeste. Lembrando que o gado, ele é de corte e ele é leiteiro, né? Tanto pode ser engordar para o abate como para a produção de leite, para a indústria de laticínios. Ok? Então vamos tratar da pecuária no Piauí. Todos sabemos que o Piauí teve a pecuária como a primeira atividade econômica desenvolvida, né? O Piauí começou pela pecuária, pessoal. Quando tinha um vestibular específico aqui, da UESP, da Federal, quando não tinha o Enem, sempre caía geografia e caía história do Piauí, né, Larissa? E cansei de ver esse tipo de questão nas provas aqui, dos vestibulares aqui no Piauí. Qual atividade deu origem ao início do povoamento do povo piauiense? Pecuária. O Piauí começou com fazendas de gado, pessoal. Lá em Teresina, chamaram de Vila Nova do Poti. Era Vila Velha do Poti, virou Vila Nova do Poti, depois virou Teresina. Quem foi que montou as primeiras fazendas lá? Domingos Jorge Velho. Ele era um bandeirante, né, paulista. Domingos Jorge Velho foi o mesmo que dizimou o Quilombo dos Palmares. Ele foi quem fundou as primeiras fazendas lá nas margens entre o rio Parnaíba e o rio Poti, onde hoje é Teresina. E a outra colonização do Piauí, também pela pecuária, foi aqui em Ueiras, com Domingos Afonso Mafrense. Ele fundou aqui uma fazenda chamada Fazenda Cabrobó, em Ueiras, que na época chamava-se Vila Mocha. Então, os dois primeiros núcleos de povoamento do Piauí foram com a pecuária.
Domingos Jorge Velho montou fazenda lá onde hoje é Teresina, e Domingos Afonso Mafrense montou fazenda aqui onde hoje é Oeiras, ambos para a criação do gado bovino. O Piauí começou com a criação de bois e vacas, com fazendas. Piauí e Ceará, no Nordeste, foram os únicos estados que começaram com a pecuária. Tanto é que eles começaram pelo interior. A colonização do Piauí e do Ceará começaram pelo interior. Todo o resto do Nordeste, a colonização começou pelo litoral. Começou pela praia, com a produção da cana-de-açúcar. Só que como o Piauí e o Ceará começaram com a pecuária, foi no interior. As fazendas foram montadas no interior. Perceba, por exemplo, que o Piauí nem tinha litoral. O Piauí não tinha nem praia, porque o Piauí começou pelo interior. O Piauí só foi adquirir praia a partir de 1880, porque fez uma troca com o Ceará. O Ceará cedeu 66 quilômetros de praia para o Piauí numa troca, que é onde hoje estão as cidades de Luiz Correia, Parnaíba, Cajueiro da Praia e Ilha Grande de Santa Isabel. O Piauí só tem 4 cidades litorâneas, que o litoral é bem pequeno, né? Por que que o Piauí nem tinha litoral? Só teve quando o Ceará deu, porque o Piauí começou pelo interior. Picos começou pela pecuária, pessoal. Picos foi fundado a partir de 1732 por um baiano chamado Félix Borges Marinho. Félix Borges Marinho chegou em Picos em 1732 e montou aqui uma fazenda de gado. Eu sei até o local, ali na frente da igreja do Sagrado Coração de Jesus, onde tem uma pracinha. Ali era uma fazenda, ali era um curral de Félix Borges Marinho. Então ele é o fundador de Picos, com a pecuária. Trouxe o gado bovino da Bahia e montou aqui. Por que que ele escolheu aqui? Porque ali ficava nas margens do rio Guaribas, né? Se vocês olharem ali pertinho, fica o rio Guaribas. Naquela época o rio era frondoso, tinha muita água, então ele botou ali a fazenda para ficar perto da área da água. A água facilita tanto em matar a sede dos animais, como plantar, né? As vazantes ali. Tudo bem, então vamos ler o primeiro tópico, por favor. A pecuária foi a primeira atividade econômica desenvolvida no estado do Piauí, deu início ao processo de ocupação a partir das fazendas, olhe como eu gosto de frisar, a partir das fazendas de gado bovino. Por que, João Marcos, Salomão, Felipe, Larissa? Porque se eu colocar só assim, ó, a partir de fazendas de gado, pronto, para vocês estar entendido, vocês vão subentender que é gado bovino. Mas se eu for fazer um trabalho científico sobre isso, e eu botar assim, a partir das fazendas de gado apenas, vai ficar incompleto. Vai ficar em aberto. Exatamente, vão me questionar. Sim, que tipo de gado? Porque gado são vários tipos de criação. Tem ovelha, tem cabras e bodes, tem suínos, tem asninos, tem equinos, que são cavalos e éguas. Tudo isso é gado, então tem que se especificar. Agora eu repito, é porque como de todos esses rebanhos o maior é bovino, aí toda vez que se fala gado, já se associa a bovino, né? Vamos para o segundo tópico. Campo Maior, Picos e São Raimundo Nonato concentram mais da metade do rebanho bovino do Piauí. São 224 cidades que o Piauí tem. Só essas 3 têm mais da metade das cabeças do gado bovino do estado. Principalmente Campo Maior. Campo Maior tem muitas propriedades de criação do gado bovino. Campo Maior que é conhecido por ter a melhor carne de sol do Piauí, né? Que é feita a partir do gado. Né? A carne aí, né? Por isso, né? Exatamente, exatamente. Lembrando, pessoal, que aqui no Piauí não tem aquelas produções que você encontra no Mato Grosso, em Goiás, aquelas fazendas com milhares de cabeças, Não, pessoal, aqui as criações elas são muito tímidas. Aqui predomina muito a pecuária extensiva. Existem 2 tipos de pecuária, pessoal. A intensiva. Intensiva é a que você vê lá no centro-oeste, no sul, no sudeste. A intensiva é a moderna. A pecuária intensiva é aquela que o gado ele recebe ração selecionada para ele ganhar peso, ele recebe vacina adequada, ele recebe doses de hormônio para ele crescer rápido, para ele desenvolver rápido, ele tem acompanhamento de zootecnista, ele tem acompanhamento de engenheiro agrônomo. Isso é a intensiva, não é a praticada no Piauí. Por que lá eles praticam? Porque lá eles têm dinheiro para investir. Lá, boa parte da carne eles exportam para o exterior. E os países do exterior, de primeiro mundo, eles são muito exigentes quanto à qualidade da carne. Então, essas fazendas lá do centro-oeste,
do sul, do sudeste, principalmente do centro-oeste, a pecuária é intensiva, é a moderna, é a com uso de tecnologia, ela é mais cara, o investimento é grande. Só para vocês terem uma ideia, eles cuidam até para a carne do animal não criar fibra, não ficar dura, não criar músculo, para ela ficar uma carne macia. Eles fazem umas aplicações de hormônio para amaciar a carne do gado, porque é uma carne que vai ser exportada. Já aqui no Piauí, não. Vocês sabem que aqui no Piauí predomina a pecuária extensiva, que é atrasada, é a tradicional, é aquele pequeno produtor. O gado não tem ração balanceada, o gado dificilmente conhece uma dose de hormônio, ele só toma, na verdade, a vacina da febre aftosa, porque isso é uma ordem, uma lei. Todo mundo tem que vacinar o seu gado contra a febre aftosa. Mas, de resto, os animais aqui, a engorda demora muito tempo, que é bem lento, ele come o pasto natural, não tem aquela ração, não tem hormônio, não tem acompanhamento de engenheiro agrônomo, de zootecnista, é uma coisa bem natural, bem tradicional, né? Não gera muitos recursos. Boa parte da produção aqui no Piauí é só para consumo mesmo, né? Não é para exportação. Os grandes mercados exportadores estão lá no centro-oeste. Vamos para a agricultura. Lembrando também, pessoal, já que tratamos da questão da agricultura, que no ano passado o Brasil quebrou seu recorde de produção agrícola. Só em grãos o Brasil produziu 160 milhões de toneladas. 160 milhões de toneladas só de grãos. Eu não estou falando de frutas e não estou falando de hortifrutigranjeiros, como alface, hortaliças, né? Alface, cenoura, beterraba, batatinha, batata, doce. Não, eu estou falando só de grãos. Não estou falando de frutas, não estou falando de hortaliças, né? Estou falando de grãos, 160 milhões de toneladas no ano passado. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais na agricultura. E o Piauí também não é importante nisso, né? Todos sabemos que a agricultura também é extensiva aqui. Ela é subsistência. Pequenas roças, né? Onde o pequeno produtor ele planta só para consumo, só para alimentar a sua família. Às vezes sobra alguma coisinha, aí ele leva para a feira para vender, né? Inclusive, na feira livre de Pix, você identifica direitinho quem é o que vende a fruta trazida da Bahia, que tem agrotóxico, e quem é o que vende a natural, que é aquele pequeno produtor aqui do Geminiano, da Sussuapara, do interior de Picos. Ele tem uma pequena produção, eu vou dar um exemplo. Minha mulher, ela, todo sábado cedinho, ela vai para a feira para comprar laranja da terra, como ela chama, né? Que é uma laranja natural para dar para meu filho, porque não tem agrotóxico, né? Não tem veneno, enfim, é mais natural, é desses pequenos produtores aqui. Mas você nota a diferença. A laranja da terra ela é muito diferente da laranja que vem da Bahia. A casca dela é mais grossa, ela é mais feia, mas ela é mais natural. Do mesmo jeito, não sei se vocês já compararam o tomate vindo lá da Bahia com o tomate produzido aqui. Os pequenos produtores. O produzido aqui, ele é feioso, ele é meio verdoso. O que vem da Bahia, ele chega vermelhinho, chega brilha, que é para atrair os olhos, né? Só que aquilo tudo é veneno. Veneno, né? Tudo bem. Vamos para o tópico. Primeiro tópico de agricultura. A atividade que se desenvolveu paralelamente à pecuária, né? Desde o início, desde os primórdios da colonização do estado do Piauí. Pecuária e agricultura sempre andaram de mãos dadas. Você pode perceber. Se você for em qualquer interior de Picos até hoje, você vai ver que tem fazenda de produção de arroz, feijão, milho e tem fazendas ou pequenas roças de criação de bovinos. Segundo tópico, a atividade agrícola, apesar da seca do sertão, possui vários fatores que auxiliam na sua produtividade, tais como os abundantes recursos hídricos. Piauí tem muitos rios, né? E lençóis freáticos. Piauí tem muita água no subsolo. O Piauí é o estado do Brasil que mais tem água no subsolo, viu? Então, é só cavar poços. Quem tem condições de cavar poços artesianos vai ter água o ano todo para produzir na sua propriedade. Não vai precisar esperar a chuva. Além de terras potencialmente produtivas. O Piauí tem terras férteis para a produtividade. O grave problema do Piauí, na verdade, primeiro é a seca, né? Porque o pequeno produtor ele não tem como cavar um poço, ele não tem recursos. Aí ele depende da chuva.
Então, a seca ainda atrapalha. O segundo problema é a falta de investimentos, né? São pequenos produtores que não têm dinheiro para investir, para aumentar a sua produção. Produzem ali o básico, ok? São muitos produtos agrícolas de subsistência, não esqueçamos. Subsistência é só para consumo próprio, não é para exportação. Arroz, feijão, milho, mandioca, frutas tropicais, todo mundo sabe que aqui no Piauí há um destaque dessas frutas para a exploração do caju, né? O caju é um dos produtos que gera muita renda em muitas cidades piauienses, muito emprego. Nós temos aqui uma vizinha que se destaca muito na produção do caju, que é Santo Antônio de Lisboa. Temos Ipiranga, né? Porque do caju você faz uma série de derivados, desde a castanha, ao suco, a cajuína, né? Enfim. E no sul do estado, pessoal, tem a soja, né? O Piauí tem produção de soja para industrialização. Lá no sul do estado, na verdade não é só no Piauí, a soja chegou aqui, cai muito essa questão. A soja chegou aqui, pessoal, em 3 estados nordestinos e um do centro-oeste. É só você lembrar da sigla, Mapitoba. Mapitoba são os 4 estados onde a soja chegou. Já caiu muito essa questão. Onde a soja chegou? Porque a soja é o seguinte, ela começou a ser plantada no Brasil, lá no sul. Só que todas as terras do sul já se esgotaram, encheram, não tem mais terra, está tudo produzindo. Aí os fazendeiros migraram para o centro-oeste. Só que no centro-oeste também as áreas já foram todas ocupadas. Aí agora eles estão chegando aqui no nordeste para produzir soja. Mapitoba, vamos lembrar, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Perfeito, perfeito. Esses são os 4 estados onde a soja chegou nas últimas décadas. Esse processo ele é chamado de expansão da fronteira agrícola. Expansão da fronteira agrícola. O que é expandir? É ir além, para outros lugares. Ou seja, eu vou repetir. Produção de soja começou no sul, quando as terras lá praticamente ficaram difíceis. Migraram para o centro-oeste, novas fazendas de soja, mas lá também as terras já se esgotaram, agora estão vindo para o nordeste. Então, Mapitoba, Maranhão, Piauí, Bahia, aqui no nordeste, e Tocantins lá no norte, né? Tocantins faz parte do norte. Então, Mapitoba. Ok? Outra atividade importante aqui no Piauí é o cultivo do algodão. Ok? Já foi mais, viu? 50 anos atrás, boa parte das propriedades aqui produziam algodão para vender para a indústria têxtil. Por que diminuiu muito? Porque a indústria têxtil hoje, pessoal, está substituindo muito o algodão por roupa sintética, feita a partir do petróleo. Eu não sei se vocês sabem disso. Do petróleo, eles extraem um material sintético, da qual eles fazem muito plástico, muita roupa que parece plástico. Não sei se vocês já viram algumas roupas. Vou dar um exemplo. Os homens aí sabem. Camisa de time de futebol. Camisa de time de futebol, vocês já perceberam que o material parece plástico? Aquilo é derivado de petróleo. Ali não é algodão, ali não é linho, ali não é lã, ali não é seda, ali é derivado de petróleo. Tem alguns materiais que parecem couro, que eles chamam de couro sintético. Eu vejo muito mulher usando umas roupas bem apertadas, né? Umas calças apertadas, o pessoal que mexe com rodeio e tudo. Ali é material sintético. É couro sintético. O que é um couro sintético? Não é o couro natural do animal. Ele é um couro feito a partir do petróleo. Bancos de carro, usa muito couro sintético, feito a partir do petróleo. Então, o algodão ele deixou muito de ser utilizado pela indústria têxtil, porque ele vem sendo substituído paulatinamente por materiais sintéticos, ok? E para nós finalizarmos, faltam apenas aqui 4, 5 minutos, o extrativismo. Não sei se vocês já viram essa pedra aí em cima, mas a maior produção da América Latina dela fica no Piauí. Essa pedra é a opala, pessoal. Ela é uma semi-joia, viu? Ela é uma pedra semi-preciosa. Porque existem as preciosas, as semi-preciosas e as que não valem nada, né? Tem pedra aí que você acha que não tem valor nenhum. Aí tem as semi-preciosas, que é o caso da opala, que tem um valor menor, e tem a preciosa, que no caso é rubi, esmeralda, diamante, né? A opala é semi-preciosa. A maior produção de opala do continente da América, perdão, da porção da América Latina fica no Piauí, na cidade de Pedro II, né? Mas vamos lá para o início do extrativismo. Primeiro tópico, por favor. O primeiro ciclo extrativista do Piauí foi a exploração da borracha da maniçoba
no início do século passado. Pessoal, a maniçoba é uma planta. Você corta ela, você faz cortes no caule dela, ela solta um líquido. Aí você capta esse líquido, ele parece muito com o látex das seringueiras da Amazônia. Lá, a vegetação é seringueira, a árvore, aqui é maniçoba. Então, você faz uns cortes no caule, não é para derrubar a árvore, não, faz só uns cortes superficiais no caule. Aí ele derrama uma seiva, né? Você colhe a seiva e ela fica sólida. Aí você cozinha ela, aí ela vira borracha. Ela foi muito exportada no início do século passado para a indústria de automóveis, né? O Piauí ganhou muito dinheiro com a exploração da borracha da maniçoba. Era a borracha da maniçoba aqui e a borracha dos seringais, das seringueiras lá na Amazônia. Não dava para quem queria, para a indústria americana de automóveis. A maniçoba, pessoal, ela gerou muita renda para o povo piauiense. Ó, vocês têm uma ideia. O dinheiro da borracha da maniçoba, o Piauí construiu o Teatro 4 de Setembro, em Teresina, o primeiro sistema de iluminação pública em Teresina, o primeiro sistema de água encanada de Teresina, foi criada a Academia Piauiense de Letras, chegou a primeira agência do Banco do Brasil no Piauí, tudo dinheiro da maniçoba. Só que só durou 30 anos. Durou mais ou menos entre 1890 e 1920. E por que só durou 30 anos? Porque aí também começaram a fazer o material sintético de petróleo. Aí foi substituindo a borracha da maniçoba. Hoje, boa parte desse material de borracha é de petróleo, não é mais da maniçoba, nem é mais das seringueiras, viu? Mas nessa época eles ganharam muito dinheiro com essa prática. Foi a primeira atividade extrativista no Piauí, a exploração da borracha da maniçoba. Atualmente, no extrativismo vegetal destacam-se, vocês sabem, a cera da carnaúba. O Brasil exporta cera de carnaúba para a Europa. Ela é usada em que lá, professor? Ela é usada para encerar carros, polir carros, principalmente carro de luxo. E também o coco babaçu, de qual se faz óleo de coco e leite de coco babaçu. O óleo do coco babaçu dizem que é bom para a saúde, né? Mas é o seguinte, a medicina todo dia ela muda. A medicina eu já vi dizendo uma vez que o ovo era ruim, porque tinha colesterol, era um vilão. Hoje já dizem que o ovo é bom. Tem vezes que eu ouço dizer que o café é ruim, outros médicos dizem que o café é bom. Vocês sabem que a medicina é igual à geografia. Não é uma ciência exata, né? Às vezes o que um médico diz que é bom, o outro diz que é ruim. O fato é que o óleo de coco, algum tempo atrás, ele era tido, muitas estrelas tomavam, né? Muitos artistas tomavam umas colherzinhas de óleo de coco, dizendo que era bom para a saúde. Hoje já dizem que não presta, não é bom. Então, cada vez vai mudando, né? Os conceitos aí. O fato é que o Piauí tem muita extração de cera de carnaúba e coco babaçu, para a produção de óleo ou leite de coco. E, finalmente, no extrativismo mineral, para nós concluirmos nossa aula, o município de Pedro II, que é uma cidade fria, né? Fica lá no sul do estado, destaca-se como o único produtor de opala da América Latina. O único produtor dessa joia semi-preciosa. Devia ser preciosa, né? Devia ser preciosa, mas é semi-preciosa na América Latina. Para nós finalizarmos... Quando o senhor fala de opala, o nome do carro. Como é? Quando o senhor fala de opala, o nome do carro. Ah, sim, do carro, exatamente. Para nós finalizarmos, pessoal, existe também reservas de minério de ferro em Paulistana, não sei se vocês sabem, mas foi encontrada uma reserva pela Companhia Vale, né? Companhia Vale, que é a maior mineradora do Brasil, ela encontrou em Paulistana uma reserva de cerca de 12 milhões de toneladas de minério de ferro para exploração. É por isso que Paulistana tem até uma ferrovia, a Transnordestina Paulistana, que é para escoar esse minério para os portos, né? O problema do minério de ferro é que ele é barato. Paulistana tem muito. 12 milhões de toneladas de minério de ferro para ser explorados. Mas uma tonelada só custa R$30, né? Inclusive lá no Instituto Federal de Paulistana, eles criaram o curso de mineração para capacitar os alunos para trabalharem na Vale quando era começar a explorar minério de ferro em Paulistana. E Picos tem uma grande exploração de brita. Picos tem vários britadores, principalmente aqui em Fátima do Piauí, o interior de Picos, né? Depois da RSA, depois da faculdade RSA, tem a UESP, tem Fátima do Piauí. Lá tem grande exploração de brita. Você sabe que brita a gente usa na construção, né? Processo da construção civil. Lá tem a Aderson Britas, lá tem a Brita Plan, né, que exploram diariamente milhares de metros cúbicos de brita. E, finalmente, o extrativismo animal no Piauí está relacionado à apicultura. Todo mundo sabe
que aqui a principal fonte de extrativismo animal é o mel, principalmente aqui na região de Picos, né? O Piauí exporta mel para a Europa. Picos exporta mel para a Bélgica, para a Holanda, para a Alemanha, viu? Aqui da Mel Wenzel, tem uma empresa de mel aqui em Picos, da exploração da apicultura, ok? Então a gente encerra aqui, eu espero que tenham gostado. Nos reencontraremos aqui novamente apenas na próxima segunda-feira, a partir das, acredito que seja 7h30, horário convencional, para nós fazermos a nossa revisão para a atividade avaliativa de vocês, ok? Tenham uma ótima semana, uma semana abençoada, estudem, façam boas provas, se Deus quiser, essa pandemia vai passar e no ano que vem vocês estarão com toda a gana, toda a garra do mundo para adentrar o ensino médio com todo o vigor e toda a força. Um forte abraço, uma ótima semana, um ótimo final de semana próximo e nos reencontraremos aqui segunda-feira, ok? Fiquem com Deus. Um forte abraço.